E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Basta com mais uma aula de controle e servomecanismo. A gente vai continuar no assunto, né, que a gente chama de representação no espaço de estados. Hoje, na verdade, nesta aula eu vou mostrar como se escolhe de maneira geral as meias variáveis de estado. Na última aula eu mostrei, né, como é que se representava de forma geral o meu sistema em espaço de estados e disse assim, olha, né, se você olhar a ordem da minha equação, né, que descreve meu estado, ou quantas equações ela tem, dá para determinar quantas variáveis de estado eu vou ter. Né? Uma equação de segunda ordem, tá? Ou seja, uma derivada d2 de alguma coisa, eu vou ter duas variáveis de estado. Se for, né, derivada terceira, três variáveis de estado. Se eu tiver três equações que descrevam o meu sistema, cada um for linear, três variáveis de estado. Legal? E aí eu disse o seguinte, na próxima aula eu vou mostrar quais são as possíveis escolhas para essas variáveis de estado. É isso que eu vou fazer hoje. Vou mostrar nesta aula, né, como se escolhe essas variáveis de estado, quais são as possibilidades, e vou montar aí 2 ou 3 exemplos com vocês. Então vamos lá, vamos trabalhar, pessoal. Então, critérios para escolha de das variáveis de estado, tá? Basicamente, dois critérios eu assumi aqui. O primeiro, variáveis que representam condições iniciais, certo? De funcionamento do sistema físico. Por exemplo, tensões, correntes, cargas, etc. Tá? A gente vai ver isso aqui. Outra, variáveis relacionadas com o armazenamento de energia. Então, ó, armazenamento de energia elétrica, capacitores, então tensão no capacitor, campo magnético, indutores, tensão, indutores, massa, energia potencial gravitacional e assim por diante. Então, a partir desses dois critérios, eu vou selecionar, né? Eu vou escolher essas minhas variáveis de estado. Legal? Vamos aos exemplos? Vamos trabalhar. Entender isso direitinho? Então, os exemplos. Por exemplo, eu já tinha feito com vocês nas últimas aulas, fui fazendo isso várias vezes, né? Um circuito RC em corrente contínua, por exemplo. Tá? Quais eram as condições iniciais que eu impunha? Que a carga no tempo t0 igual a zero, certo? Era zero. Resumindo, né? Meu capacitor está descarregado. Opa. Capacitor descarregado. E que a corrente no circuito também seria zero. Ou seja, meu circuito estivesse o quê? Aberto. Legal? Então, quais seriam as possíveis escolhas para a variável de estado? Carga, Q de T e I de T. Aliás, né, a minha escolha foi em Q de T, porque a equação diferencial já sai em Q de T. Então, uma escolha meio óbvia é com certeza, né, o Q de T. Podia ter escolhido também a tensão no capacitor, já que o capacitor aí armazena energia do tipo elétrica. Legal? Vamos ver agora um exemplo completo. Circuito RLC, tá? Então, ó, aqui o circuito RLC, já estou supondo ele alternado, contínuo, não interessa, depois a gente vai pensar na entrada, né? Na hora que eu for simular lá no MATLAB, eu vou supor a minha entrada, então por enquanto serve para qualquer entrada, tá? Então isso aqui pode ser uma senoide, uma cossenoide depois, se for contínuo pode ser um step, né? Se for contínuo e for aumentando gradativamente a tensão, pode ser uma rampa. Então por enquanto, ó, tá? Aqui está o símbolo alternado, mas pode ser qualquer coisa. Então a única coisa que eu sei é que minha tensão depende do tempo. Um indutor, um resistor e um capacitor. Tá? Para esse sistema eu escolhi, não, na verdade assim, né? Tem uma única entrada, eu escolhi com saídas. Né? Primeiro, ó, a saída 2, a soma das tensões no resistor mais indutor e a saída 1, a tensão no capacitor. Legal? Aqui já tem as minhas variáveis de estado, mas como é que eu sei que são duas? Então vamos lá. Qual é a equação dinâmica para esse sistema, senhores? Equação dinâmica, certo? Vou pensar em lei das margens, a soma das tensões tem que ser igual à tensão fornecida. Então, ó, a tensão no indutor mais a tensão no resistor mais no capacitor tem que ser igual a U de T. Escrevendo as tensões, a tensão no indutor é L, D e dt. A tensão no resistor, RI, tensão no capacitor, Q sobre C igual a U de T. Certo? Essa equação pode ficar toda em I ou toda em Q. Né? Para não usar a parte integrativa, né? Melhor deixar tudo em derivada, eu vou passar para carga. Então vai ficar L D2Q
dt2 mais R dq dt mais Q sobre C é igual a U de t. Então, primeira coisa legal, moçada, ó, se eu for usar a equação dessa forma, na forma, né, quadrática, então aqui, ó, ela é uma equação de segunda ordem, portanto, eu terei duas variáveis de estado. Você fala, tá, Bássaro, e as minhas escolhas? Gente, quais são as condições iniciais, por exemplo, ó, certo? Condições iniciais, tá? Eu posso estabelecer condições iniciais em termos de quem? De carga, de corrente e assim por diante, tá? Eu também posso fazer minhas escolhas como, ó, armazenamento de energia, tensão indutor, tensão capacitor, né? E aqui foi exatamente, né, o que eu fiz. Então, olha só, tá? De forma geral, como é que eu represento esse meu sistema? Eu tenho uma única entrada, duas variáveis de estado e duas saídas. Você pode falar, basta, eu podia fazer três? Podia separar a tensão indutor da tensão resistor? Pode, tranquilamente, certo? Pode fazer uma só. Eu só posso querer saber, né, o que acontece quando eu aplico a tensão alternada, tá, ó, aqui no indutor. Aliás, um dia desse eu vou usar isso aí para mostrar, certo? Como é que a gente escolhe de maneira correta a frequência do PWM para um motor de corrente, para acionamento de um motor de corrente contínua. Gravem aí, ó, tá? Importante saber. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, mas está aqui, certo? Então, ó, eu sei que é de segunda ordem, tá? Duas variáveis de estado, duas saídas, uma entrada. Quais são as variáveis de estado que eu vou escolher? Gente, aqui eu escolhi exatamente para dizer, ó, eu posso trabalhar com as duas também, com os dois critérios ao mesmo tempo. Não são critérios separados, senhores. Eu disse que, né, poderia ser um ou outro, mas pode ser os dois. Aqui, ó, eu escolhi exatamente a minha primeira variável do estado, sendo a x1, tensão do capacitor, e x2 a corrente. Você fala, ah, Bássaro, pode trocar? Pode. Isso não, na hora que você montar as matrizes, tá? Eu posso até fazer essa brincadeira em aula com vocês, tá? Pedir isso aí trocado, dar os mesmos valores. Vocês vão ver que as matrizes, aparentemente não, né? As matrizes na hora de escrever vão dar, vamos dizer assim, valores diferentes em posições diferentes, né? No final das contas, quando eu aplico a minha entrada e olho as saídas, dá a mesma coisa, tá? É óbvio, o sistema físico é o mesmo, senhores. Tá? Não pode, né? O resultado final não pode ser alterado por essas escolhas, certo? Gente, só tem que tomar cuidado com isso, né? O que eu chamei de observação aqui, ó? Tá, eu sei que o meu x1 de t é a tensão no capacitor, que é carga sobre quem? Sobre capacitância. E sei que x2 de t, a minha segunda variável, é a corrente. Só que lembrar que nas minhas equações de estado, certo? Vão relacionar certo? A derivada, a evolução temporal disso com os meus estados. Tá? Então eu tenho que derivar isso aqui. Eu vou fazer isso de novo, mas olha como isso é fácil, ó. x1 ponto de t vai ser, ó, dq dt 1 sobre c dq dt, certo? Estou derivando aqui. Vou separar isso e olha só, corrente é dq dt. Então, se vocês quiserem escrever assim, ó, 1 sobre x2, perfeito, né? Eu sei que x1 de t já depende aqui, ó, do x2 de t. Tá? Eu tenho que escrever isso em função disso e disso, como também tenho que escrever isso, né, meninos? Ó, tá? Em função disso aqui. Legal? Então, tem que deixar essas coisas em função das minhas variáveis de estado. E aí, pessoal, ó, o x2 ponto de t, o x2 ponto, x2 ponto de t vai ser a derivada da corrente em função do tempo. Tá? Deixa assim, eu vou voltar e a gente vai ver como é que a gente usa isso aqui daqui a pouco. Tá? Então lembrar que eu não só vou usar o meu estado, mas a evolução temporal dele, ou seja, a derivada dele. Então é legal fazer, né? E lembrar disso aqui é uma coisa muito importante, né? Certo? Facinho, gente? Joia? Então vamos lá. Representação em espaços estados, como é que eu faço? De forma geral, como é que ficam minhas equações? Então, ó, volta lá para o diagrama de blocos. Eu tenho dois estados, então tem x1 e x2, então vou ter x1 ponto e x2 ponto, escrito em função de x1 e x2,
em função de U de T, que é a minha, certo, entrada. Então aqui, ó, vou ter x1 ponto é igual a A1 x1 mais A12 x2 mais B1 U. Tem mais U? Tem mais status? Não. O x2 pontos vai ser A21 x1 mais A22 x2 mais B21 U. Morreu, gente, acabou, certo? Entrada, estado, só. Agora eu tenho que escrever as minhas saídas em função da mesma coisa, né? Ó, dos estados da entrada. Então eu vou ter que y1 vai ser c1 x1 mais c12 x2 mais d1u. E o y2 vai ser c21 x1 mais c22 x2 mais d21u. Tá? Na forma geral tá aí. Agora eu preciso transformar essa forma geral, certo? Ou seja, determinar quem são as minhas constantes aqui de acordo com o meu sistema. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Então, ó, como é que fica isso para o meu sistema? Então, para o circuito, o que eu tinha aqui? Qual era a equação de estado? Geralmente, eu sempre vou começar aqui, pessoal, pela equação, né? A equação dinâmica do sistema, certo? Tá? Fornecendo uma das minhas equações que na verdade, né, leva a variação da minha variável de estado com o tempo. Então, olha só, por que eu escolhi corrente? Por um motivo óbvio, né? Aqui eu tenho d e dt, né? Eu tenho x2 ponto, certo? Então, vamos lá. Vou reescrever essa equação aqui, pessoal, que foi a primeira, né, equação dinâmica, em termos das minhas variáveis de estado. Olha. Lembrando que x1 é Q sobre C, x2 é E de T. Já fiz as derivadas, então, ó, x1 ponto é 1 sobre x2 e x2 pontos d e dt. Então, eu vou substituir tudo isso aqui ali. Você fala, basta, de que jeito? Olha que legal, ó. d e dt. Aqui, ó, d e dt. Certo? I de t, R de t, tá aqui, moçada, ó. Certo? Q sobre C, não dá? Dá, né, ó. Q sobre C, tá aqui, ó. E aí eu vou deixar o U, tá? Então vamos substituir. Vamos ver como é que fica. Portanto, então, ó, L, certo? D e dt, x2 pontos, mais R. R o quê? I, x2, mais Q sobre C. Q sobre C, aqui, ó, x1 é igual a U de T. O que eu tenho que fazer agora? Eu sempre tenho que deixar, né, ó, a evolução temporal em função das outras. Então, L, x2 pontos, vai ser igual, vou passar para lá, vai ficar menos R, x2 menos x1 mais U de T. Só para ficar na mesma sequência que eu fiz, né, pessoal, ó, x2 pontos L vai ser igual a menos x1 menos R x2 mais U de T. Lembra que aqui não posso deixar o L, né? Que tem que ficar sozinho, né? Então, eu vou dividir tudo por 1 por L. Portanto, a minha primeira equação, certo? x2 pontos vai dar menos 1 sobre L. Aí, ó, em função de x1 mais menos R sobre L x2 mais, 1 sobre L, U de T. Não, assim não. Então aqui eu escrevi o x2 pontos em função de x1, x2 e U de T. Perfeito, tá lindo, maravilhoso. A minha primeira equação de estado, certo? Tá aí, legal? E geralmente ela sempre sai da equação dinâmica, é sempre assim, tá? Aliás, na próxima aula eu vou mostrar como, se eu tiver uma equação geral, diferencial geral de qualquer ordem, eu chego nessas equações, tá? Talvez ajude também a gente entender de certa forma, legal? Então, a equação de entrada tá aqui, tá? Falta alguma coisa? Falta, gente, tá? Tá faltando o quê? Tá faltando x1. Então, vamos aqui, ó.
eu só fiz x2 pontos, né? Falta x1 ponto. E x1 ponto, vocês não perceberam ainda, mas nós já fizemos. Você fala, como assim, Bárcio? Gente, ó. É que com o tempo, eu não vou mentir para vocês, né? Inicialmente a gente escolhe umas variáveis de estados meio aleatórias, que na verdade dá mais trabalho nas contas do que qualquer outra coisa. Com o tempo a gente vai percebendo algumas, vamos dizer assim, algumas facilidades em escolher as variáveis de tal forma que as equações fiquem mais fáceis de ser montadas. E eu vou mostrando isso para vocês no decorrer do curso, com certeza. Legal? Então vamos lá. Cadê o x1 ponto? Tá aqui, ó. Ele já está escrito em função de x2. Você fala, tá, mas só em função de x2? E daí, gente? x1 ponto vai ser 1 sobre c de x2. Você fala, vai, mas cadê o resto dos termos? Gente, x1 ponto vai ser, não tem um x1 não, então é 0x1 mais 1 sobre c. x2 tem o termo 1? Não. Então, são 0. Então tá pronto aqui, ó, certo? Já tem a x1 ponto e x2 ponto. Então, minhas duas equações estão prontas aqui. Então, eu posso escrever aqui na forma, né? Ó, é bonitinho, ó. Então, ó, x1 ponto vai ser 0x1 mais 1 sobre c x2 mais 0 o de t. E o x2 ponto vai ser menos 1 sobre L, x1, mais menos R sobre L, x2, mais 1 sobre L, o de t. Certo? Então, pessoal, prestar atenção que quando eu for montar minha matriz A, né, ó, essa é minha constante A1, A12, B1, A21, A22, opa, nada, né? Aqui A é, certo? B21, tá? Tranquilo? Só identificar dessa forma, não tem nada de complicado isso aqui. Pessoal, e as saídas? As saídas também relacionam, então vou escrever aqui, ó, certo? As saídas também estão relacionadas a x1 e x2 e a minha entrada. Eu tenho duas, então y1 vai ser o quê? Certo? Vamos olhar lá. Y1, relembrar lá no meu diagrama, certo? Olha cá, vamos lá. Y1, cadê? Tá aqui, ó, é a tensão no capacitor. Então vamos lá. Se a tensão no capacitor, pessoal, é exatamente Q sobre C. Então isso aqui é 1 sobre C, certo? Se vocês olharam lá, ó, vamos lá, ó, opa, aqui, ó, Q de C é exatamente x1, certo? Então pronto, tá escrito. Ó, isso aqui, ó, já vou colocar o resultado, ó. Isso aqui é exatamente x1. Você fala, vai, Bárcio, mas o restante? Se não tem restante, gente, é zero. É x1 mais 0x2 mais 0, 1. Acabou, certo? Tá aqui, ó, uma das saídas está aqui. Cadê a outra? A outra é a soma da tensão no capacitor, no resistor, que é I, mais L dI dt, que é no indutor. Então, ó, isso vai ficar, né, ó, Y2 RI. Voltem aqui, ó. I é exatamente meu x2. Mais L dI dt, se vocês olharem aqui, ó, é o x2 ponto. E aqui é que às vezes as pessoas confundem um pouco. Por quê, gente? Ó, vocês não podem deixar a equação y2 da saída 2 escrita dessa forma. Tudo bem que ela tem aqui, ó, escrita em função de quem? De x2. Mas isto daqui não tá aqui, ó. Não, isso não é x1, não é x2, não é 1. Você fala, basta, como é que eu faço? Vocês têm o x2 ponto, substitui. É só isso, tá? Então, vamos substituir. Então, ó, y2 vai ser rx2 mais L que multiplica. Tem que cuidar aqui, abre a chave, né? Quem que era meu x2 pontos? Meu x2 ponto é menos 1 sobre L x1 mais menos R sobre L x2 mais 1 sobre L
U de t. Tenho que fazer a distributiva, então ó, meu y2 vai ficar rx2 mais, gente, ó, vai ficar o L vezes menos 1 sobre Lx1 mais L vezes menos R sobre Lx2 mais L vezes 1 sobre L U de t. Então aqui, ó, dividir tudo por L, ou seja, a minha y2 vai ser rx2. Aqui, ó, tem um sinal de negativo, tá? Menos x1, aqui também, ó, menos rx2 mais 1 vezes U de t. Meninos, ó, isso com isso dá zero, então y2 vai ser menos 1x1 mais 0x2 mais 1 vezes U de t. Tá? E aqui está a minha segunda equação de saída. Legal? Se eu tivesse 3, a mesma coisa, gente, a mesma coisa, tá? O importante é que não pode esquecer que, ó, as entradas, a equação de entrada que relaciona as derivadas temporais com as minhas variáveis de estado com entrada e as saídas com as variáveis de estado, saída e entrada, não tem outro jeito, é exatamente dessa forma que a gente tem que fazer, legal? Resumindo, tá aqui, né, gente, ó, y1 vai ser igual a x1 mais 0x2 mais 0u e y2 é menos 1x1 mais 0x2 mais 1 U de t. Então, ó, as minhas constantes aqui aqui é 1, né, gente, ó, tá? É C1, C12 e D11. C21, C22 e D21, tá? Então, como fica isso na forma vetorial? Vamos lá, certo? Na forma vetorial, isso fica da seguinte forma, né? Ó. Vamos fazer, tá aqui não tá. Mas vamos fazer bonitinho aqui. Não preciso fazer tudo, mas pelo menos uma parte, tá? Então tá aqui. X1 ponto, X2 pontos, vai ser igual a... Aqui entra uma matriz quadrada, então a gente faz primeiro a matriz, ó, certo? Opa, tá muito longe. Aqui não era assim, ó, A11, A22, então vamos ver quanto vale cada um desses índices já, né, ó. Na equação de estado, A1 vale 0, A12 vale 1 sobre C, então, ó, 0, 1 sobre C, o A21 menos 1 sobre L, menos L sobre L, certo? Então essa é a minha matriz A, vezes o meu vetor de estado, x1, x2, mais a matriz B, que aqui, né, vai ser B1, B21, a B1 é 0 e 1 sobre L, aqui é 0, aqui é 1 sobre L, vezes U. Aqui, né, gente, cara? Porque eu tenho uma única entrada. Perfeito? E aí é só saber os valores, jogar aqui e simular. Eu vou mostrar tudo isso com calma para vocês, muito tranquilo. Essa é, obviamente, a de entrada, ou que a gente chama, né, de equação de estado, e falta de saída. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Y1,
Y2 vai ser igual. Aqui eu tenho a matriz C. A matriz C vale 1, 0, menos 1 e 0. Vezes o vetor de estado. X1, X2, né? Mais a matriz D. Minha matriz D aqui vale quanto, hein? 0 e 1. Vezes o de T. Tá feito, senhores. Acabou, certo? Circuito RLC. Gente, imagina, certo? Eu resolvendo o circuito RLC, certo? Com diagrama de fasores, aquele rolo todo. Isso aqui eu ponho a entrada que eu quero, eu simulo, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Vou mostrar para vocês, tá? Todo engenheiro tinha que saber isso aqui. Legal? Aliás, tem que saber, né? Um outro exemplo, pessoal, para a gente terminar essa aula, para ficar, não ficar uma aula muito longa, eu sempre dei exemplos de sistemas elétricos, obviamente, né, porque eu estou trabalhando na elétrica, mas, por exemplo, ó, um sistema massa-mola amortecido, tá? Isso é muito usado principalmente para simular amortecedores. O amortecedor é um sistema massa-mola amortecido, basicamente, tá? Pode ter umas aprimorações aí, mas basicamente é isso, legal? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um corpo de massa M preso a uma mola de constante elástica K, certo? Eu tenho aqui, senhores, ó, um sistema onde eu tenho um pistão correndo dentro de um óleo, tá? Então eu vou imaginar que isso aqui seja um óleo, tá? Então ele que faz o papel de amortecimento, né? Se eu esticar isso aqui, se tivesse só com a mola, óbvio, tem atritos mais, né? Ficaria oscilando aí indefinidamente, tá? Então esse pistão aqui dentro desse óleo, né, tem uma constante viscoelástica, eu acho, né? Beta, certo? Então são as minhas forças atuando. Eu vou aplicar uma força, ou seja, uma entrada, e quero como saída aqui, pessoal, ó, duas características, tá? Então aqui, ó, eu posso escolher y1 como sendo a posição e y2 como sendo a velocidade, ou seja, a velocidade é a derivada da posição no tempo, certo? Poderia ser um, outro ou os dois. Geralmente, moçada, o pessoal só olha para a posição, né, e não a velocidade, mas eu vou fazer, né, os dois. Aqui, ó, se você tem uma mola, você tem força elástica. Então aqui, ó, atuando, você tem no corpo força elástica, e se tem amortecimento, tem uma força de amortecimento aqui, tá? São só essas. Então, podia ter atrito, no caso não fala nada, mas podia ter atrito também, tanto faz, certo? Era só adicionar a força de atrito contrária ao movimento, tá? Então eu colocaria aqui, ó, mais uma F de atrito aqui. Não vou usar porque ele não disse nada. A minha pergunta é a seguinte, legal? Um bloco, senhores, sendo aplicadas forças, qual é a equação dinâmica? Gente, a equação dinâmica disso é a coisa mais boba do mundo. Vocês fizeram isso lá no primeiro colegial. A gente parte que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Você fala, aliás, só que a gente vai escrever isso aqui um pouquinho diferente, né? Ó, força resultante, M, D2x, dt2, tá? A aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. Legal? Então, como é que eu acho a força resultante? Vou imaginar que a força resultante tem essa direção e sentido. Então, vai ser Ft menos a força elástica menos a força de amortecimento, certo? É igual a resultante. Tá? Então, como é que fica isso aqui? Isto fica que F de T menos a força elástica. Como é que a gente escreve força elástica? K vezes X. Força de amortecimento, B vezes V. Tá? Aqui, ó. Tá?
Isso aqui imagina o seguinte, né, pessoal? Vocês correndo numa piscina com água até o peito. Quanto mais rápido vocês tentam correr, maior a força de resistência, né? Então, é diretamente proporcional, esse atrito de amortecimento, ó, é diretamente proporcional à velocidade. Força resultante, massa vezes a aceleração. Tá? Como é que eu escrevo isso aqui de outra maneira? Massa vezes aceleração vai ser o quê? Menos kx menos b, velocidade dx dt, certo? Mais f de t. Ou, se eu dividir tudo pela massa, para ficar bonitinho, né, gente? Ó, vou dividir tudo pela massa. Então, isso vai ficar, ó, d2x dt2 vai ser igual a menos k sobre m x menos b, ou beta, né, sobre m dx dt mais 1 sobre m f de t. Duas coisas importantes. Primeiro, se ela é de segunda ordem, eu terei duas variáveis de estado. Certo? Quais as variáveis que eu posso escolher aqui, senhores? Massa, certo? É uma delas. Legal? Tá? Que mais? Posição, velocidade, certo? Por quê? Porque eu posso considerar, ó, condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Que no tempo t0 igual a 0, ele se encontrasse na posição x0 igual a 0, por exemplo, certo? E que no tempo t0 igual a 0, a velocidade fosse 0. Então pode ser velocidade, pode ser, né, posição, massa e assim por diante. Legal? Para ficar aqui igual, né, pessoal, o que o pessoal fez, eu não vou fazer inteiro, olha só, ele escolheu, certo? Como, né, as minhas variáveis de estado, né, olha só, ele considerou, bom, ele escreveu isso daqui, né, ó, da seguinte forma, né, olha só, eu vou pegar isso aqui já, né, ó, o x, ele chamou o meu x1, certo? De posição, tá? Então, ó, x1 ponto é dx dt, e ele chamou o x2 de velocidade, tá? Então, ó, isso aqui é exatamente x2, dá para ver aqui, ó, certo? E o x2 ponto é dv dt, que é a própria aceleração, tá? Então, se vocês substituírem, gente, ó, d2x dt2, certo? Isso aqui vai ser a própria aceleração. Então, ó, vou escrever aqui para ficar bonitinho, né? Isso aqui vai ser o próprio d2x dt2, né? Então, o que ele fez? Ele só substituiu, né, moçada? Ó, ele substituiu isso por isso. Ó, menos k sobre m. A posição é x1, certo? A dx dt, ó, dx dt, que é a dx dt, tá aqui, ó, que é o próprio x1, que é o próprio x2, que é a própria velocidade, certo? E 1 sobre m f de t. E aí, ele montou, certo? E aqui, pessoal, só tomar cuidado que ele pegou uma única, né, que é a posição. Eu peguei posição e velocidade, tá? Então a gente pode ficar brincando o tempo inteiro com isso, moçada, legal? Então é só treino, treinar um pouco, pensar um pouco, legal? Essa aula é só, eu agradeço muito pela atenção. Entre no canal, vai lá, dê um like, se inscrevam, por favor, ajude a divulgar o canal, eu agradeço muito. Escrevam lá comentários também, eu tento responder, obviamente, na medida do tempo possível, mas com certeza será respondido. Até mais, pessoal. Abraço, obrigado.